Bom dia, meus queridos. Chegamos para mais uma hora da saúde. Hoje o tema é saúde familiar, mas nós vamos continuar com a participação da querida Eliane Ferreira, nossa consteladora familiar aqui, parceira do JA. Bom dia, Gislene Caldeira. Nós vamos continuar com nossa conversa aqui, porque semana passada teve muitas quedas, acabou atrapalhando, não deu para terminar o assunto, né? Então hoje vamos continuar com o equilíbrio de troca entre casal e acrescentar mais algumas informações aí à nossa saúde familiar, que é o tema de toda sexta-feira aqui na Hora da Saúde, né? Sejam bem-vindas, minhas queridas estrelas. Para quem está chegando agora, não sabe como funciona, caiu de paraquedas nessa live. Todos os dias, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, eu faço a Hora da Saúde aqui no meu canal. E é sobre cada dia da semana, nós temos um tema sobre as 7 saúdes primordiais do ser humano para alcançar a alta performance. Então, é uma Hora da Saúde realmente em prol da sua alta performance, do seu crescimento profissional, porque para crescer profissionalmente você precisa ter um equilíbrio entre mente, corpo e todas as suas 7 saúdes, que são os temas tratados aqui na Hora da Saúde. Hoje, toda sexta-feira, nós fazemos a Hora da Saúde familiar intercalada com a conjugal, porque também, se você tem um parceiro aí saudável, uma relação saudável com o seu parceiro, tudo vai fluir na sua vida, você também vai ter excelência na sua profissão, né? Tudo tem que estar equilibrado para que você atinja a alta performance e o seu tão sonhado sucesso. Hoje nós temos a parceria com a Eliane Ferreira, consteladora familiar. Para quem está chegando agora, não conhece a Eliane, bom dia! Bom dia! Tudo bem, bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô vendo vários nomes novos subindo aí. Então, para quem não conhece a Eliane, ela é consteladora familiar, facilitadora, né, Eliane? Facilitadora, exato. De constelação familiar, já é parceira aqui da Hora da Saúde. Ela já está conosco há alguns meses já, porque o tempo passa tão rápido, né? Muito rápido, meu Deus! Nossa, nós já passamos aqui na Hora da Saúde de mais de 100 vídeos sobre os temas de saúde, de alta performance, de equilíbrio. E a Eliane está em vários deles. Se você quiser saber, nós já fizemos até uma live sobre constelação familiar, o que tem uma série lá no meu IGTV. Você entra lá, clica no botãozinho séries e procura a Hora da Saúde, que você vai encontrar todos esses vídeos e o da constelação familiar também, tá? E vamos lá para o nosso assunto, né? Vamos lá! Fiz um monte de atualização no meu celular para tentar evitar as quedas. Vamos ver se vai funcionar hoje, né? Eu até peguei um outro celular aqui, porque me deram a sugestão de tentar fazer live por outro celular, para ver se o problema é o celular, né? Mas o outro celular meu tá com problema para carregar. Não tá carregando, vai ter que ir para o conserto. Não é com a rede, não é com a sua internet o problema. Uma das várias, né, teorias de conspiração disse que talvez pudesse ser a configuração do meu celular. Então, eu fiz algumas alterações de configuração para ver se pode ser o problema o celular. E eu iria fazer o teste hoje com você pegando outro celular. Mas, contudo, descobri que o celular está com... ele está com aquele problema aqui na entradinha do carregador. Então, ele não está carregando. Ficou a noite inteira e não carregou nada. Então, também não vou conseguir. A gente vai ter que fazer essas quedas, né? Depois eu vou levar ele no conselho. Não tem problema. Caiu, a gente travou, a gente entra de novo. Não tem problema nenhum. Aí a gente faz daquele jeito mesmo, que está acostumado até resolver. Eu fiz um post agora que eu achei muito interessante, porque ele diz assim, tudo aquilo que te incomoda, acolhe. Porque se você rejeitar, vira um monstro. Então vamos acolher,
problema, se cair, não tem, a gente Verdade, volta verdade. É o que eu e sempre faz o nosso trabalho. É o que eu sempre digo aqui. Quando você fica pensando nos seus problemas, é como se você estivesse alimentando um monstro. Quanto mais você pensa, mais alimento você dá para ele, mais ele cresce dentro de você e vai ficando forte. E quando você troca pelo pensamento bom, ele vai perdendo a força até a hora que ele deixa de existir, né? Eu Gente, mas faço isso também. Só é que ao tão mesmo louco tempo, isso, né? é isso. E quando você compreende, você tem essa compreensão de que você está alimentando um monstro, é tão mais fácil lidar com os problemas, né? Sim, Tão fica mais leve, fácil. né? E é Nossa, no dia a dia. E eu aplico tanto isso, mas aplico tanto isso, cara, que assim, olha, a coisa fica. Outro dia bateram no carro do meu marido e não, a gente não sabia quem era. Entrou como entrar no carro, o carro batido. Cara, aquilo me deu uma raiva. Nossa! Aí depois eu falei, opa, é só um carro, é só uma lataria, é só. E aí, sabe quando você vai acolhendo? Tá tudo certo. não é o fim do Vamos mundo, ninguém vai arrumar. morrer, né? Ninguém vai morrer. Meu carro continua batido já, mas não incomoda mais, sabe? E aí a gente queria já mandar arrumar logo para não incomodar. Eu falei, não, deixa essa incomodação passar, deixa, porque senão acontece de novo, né? Ainda Nossa, a tá. vida da gente se torna tão mais leve quando tem essa É. compreensão de que nós alimentamos os nossos próprios medos, as nossas raivas, as frustrações. Que aconteceu isso hoje, o meu marido bateu o carro. E ele Ai, me mandou a foto. Primeiro eu não entendi nada, porque ele mandou foto de 3 carros batidos, né? ai, meu Aí Deus. eu pensei comigo, não, deve ter sido algum amigo dele, porque eles vão trabalhar em 3, né? E aí cada dia vai um com carro. E depois, na última foto, tinha o nosso carro, né? Aí eu falei, ah, não, acho que ele mandou porque bateu no nosso. Mas eu olhei, não tinha nada no carro, estava inteiro. Não entendi. Fiquei esperando ele explicar, né, o que tinha acontecido. Aí ele falou que tinha batido no carro. Só que o que aconteceu? Sabe, na rodovia, quando um carro bate e vai encostando nos outros? Ai, sim, o engavetamento, né? É. E aí o meu carro estava por primeiro. Então, quando bateu, foram 2 carros, né? Foram 3 carros envolvidos. Como o meu estava por primeiro, só deu aquela encostada e a Ah, que bom. porta do porta-malas deu aquela amassada, não tá fechando. Sim. E aí ele explicou, eu falei, ah, tá bom, né? A pessoa vai pagar? Primeiro que você pergunta, vai pagar? Ele falou que vai pagar, pegou o documento, tudo dele. Eu falei, ah, beleza, ele tem seguro? Né? Porque quando a pessoa tem seguro, é muito mais fácil resolver o problema, Nossa, né? sem dúvida, sim. Aí disse que o homem não tem seguro. Eu falei, não tem problema, ele já deu o documento dele. Se ele não pagar, ele vai ganhar um belo de um processo, uma dor de cabeça, porque também a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém. É Sabe? bem isso. Tudo na vida é ação e reação, né? Você fez, A teve uma ação, intensidade é você que dá, né? É é, ação e reação, é o equilíbrio. é o A equilíbrio. intensidade é você que dá. Se descabela, é você que põe. Se você fala, não, vamos resolver. Porque eu estava falando isso para o meu filho ontem. A gente estava tendo uma DR sobre o trabalho dele. Porque ele estava querendo se meter no trabalho. Mãe, você acredita que o dono, em vez de ficar lá, fica lá não sei aonde? Eu falei, mas é problema dele. A escola é dele e ele fica onde ele quiser. Você tem que estar lá. Ah, mas querem que eu faça o papel da secretária? Porque ele dá aula de música. Ele dá a aula, a primeira aula, e aí tem que ter a secretária para fechar, né? O aluno, para fazer a matrícula, e não tem. E aí estavam falando que ele não estava captando. Então eu falei, não, se posiciona. Fala, olha, eu sou músico, não sou secretário. A coisa não está funcionando porque eu estou chutando e não está indo para o gol. Se posiciona. Menina, ontem ele falou, mãe, tivemos uma conversa lá, foi boa, sabe? Foi boa porque eu falei, porque... E aí eu estava falando justamente isso, ele estava reclamando da escola, do trabalho, que não sei se é isso, não sei. Eu falei, filho, a vida não são só flores, não. Você não vai fazer só aquilo que te dá prazer, porque senão não tem um equilíbrio. Não é que você vai ter que botar sacrifício, mas você vai ter que fazer coisas que é muito legal e coisas que não são legais. E tá tudo certo. Né? Então, é um momento, não é nada de... Ah, porque eu não quero crescer lá, eu não tenho... Tudo bem, você não precisa querer crescer lá, mas hoje te atende, hoje paga suas continhas. Se não está feliz, vai distribuindo o currículo, mas não ficar reclamando da empresa, não ficar reclamando do dono, não ficar, sabe? E da forma como eu coloquei,
teve uma hora que eu senti assim, que parecia que eu estava dizendo para ele que tinha que ter sacrifício. E aí foi tão louco que eu falei, não é que tem que ter sacrifício, é que tem que ter a compensação, né? Gente, mas olha, é muito boa essa postura, sabe? Por isso que eu falo para nossa, mim, minha vida é tão testa, leve. aplique, porque você fala, não, como é que você vai saber se funciona? E eu fiz Né? isso com o meu marido, porque ontem ele estava falando mal de sim, o nosso vizinho que faleceu. Mas era muito rabugento, sabe? Aquela pessoa muito, muito, muito rabugento que não gosta de ninguém. Sim. E eles tinham brigado alguns meses antes que o homem disse que não gostava de ninguém da minha família. E a gente sempre foi muito educado com eles, né? Ele faleceu ontem. E o meu marido falou bem feito. Eu falei, que coisa horrorosa falar isso. Coisa sabe? de criança. Foi a criança dele que falou isso. Não diga isso. A vida dele foi uma vida muito difícil. Agora, eu falei para o meu marido, imagina uma vida desejando mal para os outros. Como que era a vida dele? Como que era a vida desse casal? Mas se você olhar mais para trás ainda, quantas dores será que ele não teve? Porque isso tudo é raiva, né? Raiva da mãe ter feito como fez, raiva do pai ter feito como fez. E aí a pessoa fica rabugenta. E por que eles não gostavam da gente? Porque eles eram vizinhos do buffet que eu tinha. Eu tive um buffet infantil. E eles eram vizinhos do buffet. Quando a gente montou lá, o que eles ficaram? Eles foram conversar com a gente, tudo, né? O que eles descobriram? Nós éramos um casal novo, que já tínhamos casa própria, tínhamos carro, tínhamos uma situação financeira muito confortável, estávamos como empresa. Eles não têm nada. Eles são era um casal, né, de idosos já, que morava de aluguel, que não tinha nada. Então, eles criaram inveja, incomoda, né? Claro. Incomodou eles que duas pessoas tão novas já tinham tudo aquilo que eles não tiveram a vida toda. E eu falava para o meu marido, na verdade... Olha só que interessante. Às vezes ele olhava para vocês e dizia assim, o que eu fiz com a minha vida? Cheguei nessa idade e não tenho nada. Mas eu acho que eles não chegaram a essa compreensão, sabe? De que o que eu fiz com a minha vida. Raiva. Eles só tinham raiva, eram vítimas da vida, vítimas da sociedade, sabe? Estavam presos ali no vitimismo. E por isso eles odiavam todo mundo, né? Eles odeiam todos os vizinhos, né? Não só a gente, todos os vizinhos falavam mal deles, porque eles odeiam todo mundo. Só que eu falava para todo mundo assim, mas olhe pela vida dele, gente. Porque quanto mais ódio você tem, menos coisas você tem na sua vida. Mais medíocre é a sua vida, né? E se você... às vezes eu tenho vontade de pegar algumas pessoas e dar um chacoalhão nelas, assim, e falar, acorda pra vida, minha filha. Quanto mais inveja você tem do outro, quanto mais raiva você tem do outro, pior é a sua vida. É a sua vida que sai prejudicada, entendeu? E dá vontade de falar pra pessoa, enxerga que tudo que você... que quando você deseja mal pra alguém, é a sua vida que vai ficar mal, não é a da pessoa. A pessoa vai continuar progredindo, a pessoa vai continuar sendo feliz. Ela se sente merecedora, então você pensa o que você quiser que não atinge, né? Não atinge a pessoa, só atinge você. E aí eu tinha vontade de falar para eles, para de ficar xingando todo mundo, porque a sua vida é medíocre por sua causa, você é o único responsável. E aí o que aconteceu, né? Caiu aqui. Foi atropelado. Atropelado, gente? Foi atropelado por uma moto. Ele é bem idoso já. É bem idoso. Acabou o sofrimento dele, né? Mas acabou o sofrimento. Estava na terceira idade, mas como a vida foi muito difícil, né? Para eles, que eu entendo muito claramente que a sua vida é difícil para você justamente porque é isso que você atrai. Ele não tinha aposentadoria. Nenhum dos dois tem. Nem isso. Eles viviam assim com pequenas migalhinhas de trabalhinhos que ele fazia, sabe? De bicos. Então é uma situação muito difícil, né? Não, e ele metia o pau em todo mundo, era uma defesa, né? Como é que eu vou conseguir? Eu não sou do mesmo nível deles, então eu vou meter o pau. Ele acho que ele viveu. Não é que ele não era do mesmo nível, ele não se sentia, porque nós somos todos iguais, claro. Mas ele se sentia tão inferior que louco, né? Muito triste, né? E o meu marido foi falar isso, porque o meu marido, ele só fala da boca para fora. Ele não sente.
Só que o falar da boca para fora também atrai para você. Aí eu falei para ele, tá vendo o que aconteceu? Você ter falado bem feito lá para Ah, ele. foi imediato o Foi negócio. imediato, bateu-lhe o carro para ele parar e refletir, tá vendo? O que eu falei foi uma ação aí. Toma cuidado com o que você fala, né? Podia ter sido uma coisa muito pior. Como, né? Nosso criador sabe que ele só fala da boca para É fora, da boca para ele fora. só deu um susto. Porque se fosse do coração para fora, tinha Aí a sido. coisa era sem Eu já dúvida. aproveitei para falar para ele, tá vendo? Você não pode desejar mal para os outros, porque acontece, vai voltar para você esse mal, né? Você tem que, por isso é que você só tem que amar. Ama todo mundo, compreende todo mundo, não tenha pena de ninguém, porque eu não tenho pena Cara, de olha, ninguém. o grande segredo da vida é esse. Eu estava pensando sobre isso outro É, dia. Claro que não é fácil, claro que tem dia que você se perde, mas o segredo é o amor. E é o amor incondicional, não tem que julgar. Não vou amar só quem gosta de mim, não vou amar só quem me trata bem, não vou. É o ser humano, é. né? Esse é Eu o. tive um exemplo ontem que eu ouvi falando que a gente tem que amar todo mundo como nós amamos os nossos filhos, né? Quando a gente vai dar um beijo no filho, o filho limpa. Você não se sente irritado com aquilo, né? Você vai dar É, outro beijo nele. E se ele agora que reclamar eu vou te comigo, lambuzar eu vou mesmo. te dar outro. Não adianta você limpar. Porque, porque nós amamos os nossos filhos, independente deles se eles amarem a gente ou não, não é? É lógico que para tudo tem uma exceção, né, gente? Tem pais aí que precisam resolver os conflitos com os filhos. Mas na grande maioria, se o seu filho vira para você adolescente e fala, eu te odeio, você olha para a cara dele e fala, mas eu te amo. Você pode me Esse é odiar. o amor incondicional, né? Esse Ele é o pode fazer verdadeiro amor. qualquer coisa, ele pode virar um assassino, ir para cadeia e você continua amando. Ele Continua. pode te rejeitar, te roubar, te jogar pedra que você continua amando. E é assim que a Que gente tem que louco, amar né? todo mundo, independente do que a pessoa faz. Porque é o sentimento que sai de dentro da gente. Não, não tem a ver com a troca, né? Ó, e não é pelo outro, não é pelo outro, é por você É mesmo, por porque o você. amor vibra sabe? Numa energia tão boa que você vai atrair. Claro que você vai encontrar gente chata, gente de tudo quanto é tipo. Mas o que importa é o que sai de ti, né? É. Eu falo, Mas aí, gente, quando essa você teoria. encontra esse tipo de pessoa, elas não te afetam emocionalmente, É, não é? Tipo, a inveja delas não te afeta em nada. é. Ontem a minha cunhada, que está aqui de visita, estava me reclamando das pessoas que se metem na vida dela. Ah, porque eu vou numa festa, eu levo a minha bebida, porque a minha bebida não é cerveja, a minha bebida é mais assim. Falam que eu sou metida, falam, ah, porque eu comprei uma árvore de Natal. Já falaram, para que você quer árvore de Natal? Você não tem. E eu falei, gente, na verdade, o grande lance é você não se incomodar com o que falam de você. Então, se intromete na vida, se não se intromete, se fala, se não fala, Deixa não vai falar. fazer uma deixa eu falar. Agora, eu falei para ela, eu falei, na medida que você se incomoda, que fica com raiva da pessoa, que fica. Porque eu não respondi, mas eu devia ter respondido, pronto, já te abalou, já te desestruturou, né? Já. O caminho, gente, é ficar como Buda, sabe? Ó, É verdade. mas é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. Não tem. Mas isso é muito louco, né? Essa questão de você. E quando você treina bem a sua mente para isso, as coisas realmente as pessoas não te incomodam em nada, né? Você. Eu não digo nem que sentir pena, porque eu não sinto pena de ninguém. Eu acho que a pessoa fez, ela tem que pagar pelo que ela faz, por tudo que ela faz. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Igual eu falei do moço que bateu no carro hoje. Ele não tem seguro. Geralmente, quando a pessoa não tem seguro, a tendência é ela não querer pagar, né? Não estou dizendo que a pessoa vai fazer isso, mas existe uma tendência, até porque ele vai ter que consertar dois carros. E o outro carro que ele bateu era um Corolla novinho. E bateu a frente e a traseira. Então vai sair caro o prejuízo, né? Aí o que ele pode pensar? Vou pagar só de um e não vou pagar do outro, né? Que o estrago foi menor. Eu falei, se ele não pagar, ele vai ganhar um belo processo contra ele. Porque ele fez, ele tem que pagar. Isso é a lei do universo. Você faz, você tem que pagar. Se a gente passa a mão na cabeça dele e fala, ah, não, tudo bem, eu fico com o meu prejuízo, o universo vai cobrar dele de outra forma.
Então a gente É o precisa. equilíbrio, né? É a lei do equilíbrio. Exatamente, você precisa ter o equilíbrio na vida das outras pessoas Nada também. fica descompensado, É, gente. E aí as pessoas falam assim, ah, mas ele fez tanto e a vida dele ainda continua boa. Ele tá lá, mas vai ver o filho, vai ver o neto, vai ver, não escapa, não muitas escapa. vezes, né, vai ver como que terminará a vida dessa pessoa. Por isso que a gente Exato, também não julga ninguém, né? A gente exatamente. deixa bem claro que é assim, se Cada você um no seu quadrado, né? eu sempre penso assim, eu não tenho pena de ninguém. Se eu tiver que fazer alguma coisa para a pessoa, que não, é lógico que não vou prejudicá-la intencionalmente, mas se ela cometeu uma falha comigo, ela tem que se corrigir. Eu não vou passar a mão na cabeça. Mas você sabe que para a gente ficar leve, na medida que você compreende. Por exemplo, esse acidente aí é um risco. Você saiu de casa, de carro, qualquer um corre o risco. Eu quero correr o risco? Quero. Então, você está sujeito, né? Mas eu falo assim, ai menina, você sabe que eu tô assim, meia perdida hoje? Perdi minha linha de raciocínio. Olha que coisa louca! Foi embora. Mas você sabe o que está acontecendo? Eu tô com uma semana bem travar. Ixi, Oi. Ah, vai. não. E aí nós estamos assim, dormindo tarde, acordando cedo. Aí ela é dona de fazer uns coquetéis maravilhosos. Falar da minha patrocinadora Lilian Rossato, queridíssima, um sucesso. Mas vamos voltar lá. Então, vamos voltar na linha do raciocínio do equilíbrio de Vamos. troca. Hoje a saúde é familiar. O equilíbrio de troca, ele também entra na visão sistêmica em relação aos filhos? Claro. E você sabe o que é interessante? Porque, assim, às vezes o filho se intromete, né, na vida do casal. E o filho veio depois. Quando a gente coloca o filho na frente do marido, a gente está ferindo a lei da ordem, né? Porque quem que veio primeiro? Para você ter o filho, você teve que ter o marido. Então, primeiro é o marido, gente. Por conta do amor incondicional, a gente acha isso, né, meio esquisito, mas é primeiro o marido, depois o filho. Se você coloca o filho antes do marido, o filho vai ter problema, vai pesar para o marido, o filho vai ficar perdido, o marido vai se sentir excluído e aí começa a confusão. Então, sabe? Primeiro eu penso no marido, tô bem com o marido? Tô. Aí eu olho para o filho, porque o que o filho quer? Ver o pai e a mãe bem, né? Menina, aqui deu uma confusão, porque antes era primeiro o filho, né? Se sobrar, vai pro marido. E agora eu botei a coisa na ordem, né? E meu filho falou, aí eu falo, você depois. Você vem depois. Mas fica leve, sabe? E quando eu falo assim, ele ri, ele brinca, sabe? Ele não pesa, fica mais. Porque é óbvio, né? E E a tem... lei. Porque. Pode falar. Desculpa. Não, porque uma lei está intercalada com a outra, né? E uma complementa a outra. Por exemplo, o amor só flui na família se ela estiver em ordem. Se o filho estiver antes do pai ou se estiver pronto, já vai dar confusão. Porque não está na ordem. O amor só consegue correr quando a coisa está no seu lugar. Senão ele chega aqui, opa, aqui está errado. Bate e não passa. E aí vira o brigueiro, e aí vira confusão, e aí vira. Entendeu? E esse equilíbrio também ele age também quando não é o casar, por exemplo, né? A pessoa não casou, ela teve o filho lá com o outro, né? Com o parceiro, mas não tem relação com ele. Cada um tem a sua vida aí, segue a vida. Mas se você transmite para o seu filho o desequilíbrio que você tem com o pai dele, isso também vai afetar, né? Muitas vezes a confusão que gera na cabeça dos nossos filhos é justamente a falta de equilíbrio que continua entre o casal, né? Porque é Porque, na verdade, independente se o casal tá junto ou não, né? é que, na verdade, são três relações. Tem a relação do marido e mulher, e tem a relação do pai com o filho e da mãe com o filho. Quem briga não é meu pai com a minha mãe, quem briga é o casal. Porque ainda que eles se separem, meu pai continua sendo meu pai, minha mãe continua sendo minha mãe. E esse equilíbrio de troca,
Gente, quando a gente tem relação com uma pessoa, a partir do momento que você teve relação sexual com ela, ela já entra no seu sistema. Porque a relação sexual é a relação mais íntima que a gente pode ter, certo? Então ele já entra no seu sistema. Se essa relação acabou mal, acabou magoada, acabou brigada, acabou, pronto, piorou. Porque você não vai estar inteiro no próximo relacionamento. Ou você compara, ou você. Então, e quando você tem um filho, gente, o cara prestando ou não prestando, se você deixar de olhar para essa pessoa com respeito, quem sofre é o seu filho. Porque o seu filho é metade você e metade seu pai. Se você olha para o pai dele com desprezo, esse desprezo chega nele. Por isso que filho briga muito. Quando o casal se separa sem equilíbrio, o primeiro que sofre é o filho. O filho vai para as drogas, o filho briga com a mãe, ou briga com o pai, e vira aquele inferno. Eu falo assim, gente, o pai dos seus filhos, um dia você se apaixonou por ele. Se esse filho não foi fruto de um estupro, que aí é uma exceção, um dia você disse sim para esse seu parceiro. Um dia você se apaixonou. Um dia ele te escolheu e um dia você disse sim. E vocês foram o portal para esse filho vir ao mundo. Então, como é que você vai desrespeitar esse cara? Não, ainda não. Vai Eu cair. sei que uma separação Volta aí que vai desgasta cair. a relação. Tá, a hora que travar, eu vou falando e a hora que rodar, eu paro. Uhum. Tá? Porque assim, eu sei que a separação desgasta muito o casal. E normalmente eles separam com raiva, com mágoa, com ódio. E eu fico com dó do filho, porque isso tudo aqui vai diretamente para o filho. Uhum. Gente, uma separação é difícil? É. Mas uma hora ela tem que voltar ao normal. Você tem que ser, no mínimo, uma boa amiga do seu ex-marido, do pai do seu filho. Né? Porque se você um dia amou esse homem, não tem como desamar. Isso é muito legal. A Sophie Henry fala que você só segue para a sua vida leve se você continuar amando todos os seus ex-amores. E amando não é porque você quer ficar junto, não é, é amando para que ele seja feliz. Sabe quando você ama a pessoa e fala, puxa, como eu queria que ele fosse feliz. Mas não é aqui, é aqui. É. Pronto, gente. Metade dos seus problemas com o filho vai embora. Ó, Verdade. já estamos indo um pouquinho além da relação do casal, mas eu acho que isso também faz parte da saúde familiar, né? Porque, gente, o que aparece de pessoas que querem constelar porque o filho está com problema, quando você vai ver, o problema não é o filho. O problema é aqui, é antes do filho. É a relação do casal. Exatamente, eu estava até falando sobre isso, não sei com quem, que eu já tô confusa com quem que eu falo as coisas, gente. Se eu ouço ou se eu falo, eu não sei. Mas que estava falando justamente isso, que muitas vezes leva a criança no psicólogo, no psiquiatra, porque a criança tá tendo uma revolta, tá tendo problemas emocionais, e chega lá, o psicólogo fala, mas quem precisa passar na terapia é você, não é seu filho não, seu filho tá ótimo, tá na fase infantil. Foi você que falou? Aí, não, eu tô rindo porque aconteceu comigo isso. Aí a pessoa, o que a pessoa faz? Vai embora e não volta nunca mais. Sai falando mal do psicólogo lá, que é ruim, que não sabe nada. E leva a criança em outro até achar um que vai estar alinhado com o pensamento dela. Aí esse um que está alinhado com o pensamento dela tem uma tendência a fazer o quê? Dar remédio para acalmar a criança. Ai, porque aí a mãe e o pai têm sossego, né? A criança vai estar meio... né, lenta, vai dar sossego para todo mundo, problema resolvido. Problema jogado para debaixo do tapete. Jogado para debaixo do tapete, porque a primeira que você foi falou que o problema era você, não era sua criança. Sua criança está ótima. Sua criança está sendo um reflexo da sua confusão. Mas isso aconteceu comigo. Meu filho tinha 5 anos e fazia cocô na calça. Só que ele ia no banheiro, encostava do lado do vaso e fazia cocô na calça. E vinha todo constrangido para mim, mãe, fiz cocô. E aí todo mundo, esse menino não tem problema. 5 anos fazendo cocô na calça, esse menino tem problema, esse menino tem problema, vai para a psicóloga. Primeira sessão com a psicóloga, na outra ela já me chamou. Eu e o pai. Mãe, o problema é com você. Comigo?
Mas eu amo esse menino, eu faço tudo por esse menino. Esse é o problema. Eu estava fazendo demais. Eu dava banho, eu dava comida na boca, eu tratava igual bebê. Bebê faz cocô aonde? Na calça. Gente, foi impressionante. Eu mudei do dia para o outro. Tipo, vai tomar banho, senta, vem comer, pega lá, faz. Resolveu. Não, mas o problema era, claro que era meu, né? Só que tem Eu tava muita tratando. mãe que não aceita. E aí ela vai Sim, procurar uma sim. outra opinião. Vai chegar uma hora que ela vai achar uma opinião que é igual a dela. E que, na verdade, vai piorar tudo, né? Porque ela não tá... É exatamente isso. Tá jogando para debaixo do tapete. Depois isso vai voltar com muito mais força. Porque você É tá tão triste. alimentando um monstrinho, né? Tá alimentando um monstrinho que tá dentro da sua mente. E aí você tá criando um monstrinho dentro da mente do seu filho também. O lobo tá Exato. desesperado aqui agora, né? Ah, Olha o latido do lobo. Participação especial aqui. tudo faz parte. E é isso mesmo. Essa preocupação que a gente tem que ter com os nossos filhos, nesse equilíbrio, né? O equilíbrio da troca entre casal, ele vai influenciar diretamente os nossos filhos. E até uma coisa que você me falou, que depois eu fiquei pensando, falei, eu preciso mudar na constelação. Eu fiz constelação com a Eliane, né, gente? E aí ela me falou uma coisa que mexeu comigo. Ela perguntou assim para mim, mas os seus filhos reclamam da relação que eles têm com o pai deles? E eu falei, não, eles não reclamam. Porque o meu marido trabalha e ele acha que ele só precisa trabalhar, né? Ele não sabe nem o nome da professora dos meus filhos, né? Dos nossos filhos. E isso para mim era muito incômodo. Eu acho o cúmulo do absurdo o pai não saber o nome dos filhos. É perigoso ele não saber nem o nome da escola. Mas aí a Eliane falou para mim assim, seus filhos reclamam? Eles sentem falta? Eles sentem a ausência do pai? Eu falei, não, eles se dão super bem com o pai. Para eles tá tudo bem. Então, cara, não foi isso que você falou, Eliane? Então tá tudo certo. Se eles não reclamam, se pra é porque eles... é a expectativa. Olha que legal isso. Eu não lembro mais da sua constelação, porque faz muito tempo, mas o que você falou agora, olha mas só isso que louco. foi o equilíbrio, né? Ó, eu estou desequilibrada na minha relação de casal e E por que isso te incomoda? Porque é a sua criança ferida que tem a falta lá atrás, de repente, como vai faltar para o meu? Só que o seu filho não tem a mesma necessidade que nós temos. E aí você já briga com o marido, como é que você não vai para a escola dele? Como é que você... Mas a gente está tão de boa. Percebe como a nossa criança ferida... Eu gosto desses exemplos, porque a nossa criança ferida, ela... Se do você nada ela toda hora ela aparece, ela aparece dando chilique e falando que isso é errado, que não pode ser assim, e aí te desequilibra a sua relação conjugal e a sua relação familiar, porque você está colocando nos seus filhos um problema que não é deles, que não existe, você vai entregar na mão deles um problema que não lhes pertence, porque eles não estão incomodados. E aí vão começar a se incomodar porque você está falando, né? Você está criando esse monstro dentro da cabeça deles. E aí, daquele momento, eu falei, não é que é. Falei comigo assim, não é que ela tem razão. Melhorou, claro. Melhorou. Melhorou, porque eu melhorei, não é? Ele continua igualzinho, ele não mudou nada. Ninguém mudou nada. A única pessoa que mudou fui eu. A única que constelou é só a gente que muda mesmo. Mas só o fato de eu ter mudado mudou tudo. Mudou tudo. Sim. Quando eu mudo, tudo à minha volta muda. E aí, o que eu comecei? Primeiro, eu comecei a falar claramente para ele. Olha, você vai ajudar a Letícia nessa atividade. Eu ajudo nessa e você ajuda nessa. Então, eu já começo a deixar claro qual é a posição, né? Não critico mais, só falo, você vai ajudar. Essa daí é responsabilidade sua. Ela tem 9 anos, então ela já está numa fase de ser responsável. As atividades que você precisa fazer sozinha, que não precisa de ajuda, é responsabilidade sua fazer. Se você não fizer, você não vai entregar e vai ter que falar para a professora que você não fez. Você tem até tal dia para fazer. E largo. Você tem que fazer. Você não precisa de ajuda para fazer isso. Geralmente é um desenho, né? Uma coisa bem simples.
E aí ela faz. Agora, o que ela precisa de ajuda, que precisa pesquisar no computador, que precisa explicar como fazer, ela tem a minha ajuda. O que geralmente é manual, tipo, vai criar uma peça. Ela tem a ajuda do pai dela. Ele que Ah, que ajuda legal. a criar as ideias. Então, às vezes eu vou lá e ajudo também, dependendo do que é para criar. Mas na maioria das vezes são só os dois. E eu comecei, depois, né, da nossa constelação, a trabalhar mais isso em mim. Por que que eu tô criando problemas onde não existem? Onde não tem, né? Quantos problemas que a gente cria onde não tem, né, Onde cara? não tem, gente. Tava... Gente, é incrível isso. Como E a gente parece que cria. aí tá tudo tão bem, não, mas eu não mereço isso tudo tão bem, não. Então, peraí que eu vou criar um probleminha aqui, porque depois que passa, você olha e fala, "Ah, eu não acredito que eu fiz uma tempestade num copo d'água." Verdade. Por que E que eu aí é faço? a criança, né? E aí gente, como que a criança, a nossa criança ferida, interfere na relação de casal? Não, porque a gente usa nossas referências. Então é aquela velha história. Se meu pai e minha mãe quebravam o pau, é como se eu não tivesse a autorização para viver bem. Então eu vou e arrumo um parceiro problemático, eu arrumo um parceiro com muita dor, um parceiro que venha, sabe? Porque aí eu sei que eu não vou ser feliz. E aí cada briga é como se eu estivesse honrando. E que hora que você vai viver a sua história? Que hora que você vai dizer, papai, mamãe, me libera para que eu possa ser feliz? Então, gente, quando a gente pensa assim, a relação de casal não é só aqui, nós nunca estamos sós. Nós somos todos aqueles que vieram antes de nós, com a cor do cabelo, com a cor dos olhos e com as dores, gente. Não tem como ser diferente. É, Então, às vezes, se o relacionamento não dá certo, se tem muita confusão, se tem muita briga, para e pensa. Olha um pouquinho lá para trás, olha um pouquinho lá para a mamãe, para o papai. Se você sentir que a história de vocês está parecida, ou tá, pensa na mamãe e fala assim, mãe, por favor, eu honro a sua história, mas me libera para que eu possa viver a minha história de amor. Sabe? Deixa chegar aquilo no coração. Ai, me arrepiou, gente. Deixa chegar aquilo no coração e olha para o parceiro diferente e olha para o parceiro com todas as dores dele também. E de vez em quando diz para ele, olha no olho dele e diz, eu vejo você. Porque às vezes a gente está junto, mas você corre aqui no automático. E ele corre aqui no automático, porque tem conta, parece que a gente fica que nem cachorrinho correndo atrás do osso, só que a gente corre atrás do boleto para pagar, né? é, Então você sai que nem louco para pagar o boleto. Tem que pagar boleto, tem que pagar boleto, e liga e acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, e o outro não se sente visto, e de repente vocês, sabe? Então, de vez em quando, para e fala para ele, eu vejo você. E se você sentir que ele está meio para baixo, você diz para ele, eu vejo as suas dores, e eu sinto muito. é. O que você quer dizer com isso? Eu estou aqui do seu lado, você não está só. Qualquer coisa que acontecer com você, como eu vejo você, eu estou vendo você. Sabe? Pronto, não precisa entrar na confusão. E se percebeu que ele está muito raivoso, que ele está muito estressado, vai dar uma caminhada, é o momento dele, você não tem nada. E a gente tem a mania de estourar tudo isso no parceiro. Ontem eu estava assim, azeda. Meu marido acordou, eu só olhei para ele, ele falou assim, ih, já vi que hoje vai sobrar para mim. Eu falei, exatamente, então se cuida. E ele falou rindo, e aí esse comentário dele me deu um clique, sabe? Ele não tem nada com isso. E nem eu sabia porque eu estava estressada. Sabe aquela coisa de se acordar estressada e quer fazer tudo ao mesmo tempo? Enfim, a gente de vez em quando, mas é aquela estressada. Quando ele falou isso, me deu um clique. Eu falei, puxa vida, é mesmo. Ele não tem nada com isso. E aí você tenta respirar, tenta segurar a onda. Então, assim, gente, é aquela coisa, é o estado de presença em tudo que a gente Em faz, né? tudo, em tudo. E o bacana do conhecimento, e principalmente desse autoconhecimento, é que mesmo que a sua família toda não esteja tendo esse mesmo conhecimento, esse mesmo acesso à informação, você pode passar para eles do seu jeito. Porque aqui, o que que eu faço? Igual o meu marido falou ontem, né, do senhor lá. Eu falei para ele, não diga isso. Não, eu já falei na hora. Não diga isso. Você não pode, né, expressar uma coisa dessas. Falar em voz alta, então pior ainda. Meu Deus. Não diga nada em voz alta que vai te prejudicar.
Então eu já passei para ele. Aí ele, não, amiga, você também precisa ver a situação da pessoa. Que triste, né? Não importa se ele era ótima pessoa, não. Muito triste, né? E também para os meus filhos, igual eu estava falando que eu fiz essa semana o poder da palavra. E aí eu fiz o teste na água, de você ofender a água e elogiar a Ai, água você do viu copo. que louco aquilo? Muito maravilhoso, né? Sensacional esse assunto do poder da palavra, né, na água. E aí a Letícia se interessou também, quis fazer a experiência. E ela fez. E o incrível é que eu falei na que eu xinguei, que foi muito difícil para mim xingar a água, né? Mas me esforcei, me esforcei para ofendê-la. Ela criou dentro um desenho como se fosse um furacão, sabe? Um desenho certinho. E a Letícia, quando viu a minha, falou também que era um furacão. E aí ela foi, fez o teste dela também e disse que a dela também, quando ela ofendeu, era um furacão. Ela ia fazer de novo. Ela gostou do... E é E bom, né? você imagina o que que acontece, porque o nosso corpo, a maior parte dele é água. É água. Imagina quando você pensa uma coisa ruim. Todas as suas células viram um furacão dentro Vira de um você. furacão dentro de você. Porque é o que você vibrou, é aquela coisa negativa, é aquela coisa, né? E você viu a do amor, que lindo? Por isso que Ai, tudo é nossa, amor. um Cai naquilo desenho. onde a gente começou, né? E olha É que o sentimento. interessante, o desenho dela, ela falou que parecia que estava dançando no que ela falou de amor. Ela Esse teste sentiu. eu nunca fiz. Me explica como é que é. Você pega um copo d'água. Você pega um copo, de preferência de plástico, porque é mais fácil de soltar depois, né? Coloca a água da torneira, e aí, porque a água poluída, ela sofre influência, né? Também, se a água estiver poluída. Então, você coloca a água da torneira para você ver, porque tem uma certa poluição, né, na água da torneira. Sim. E você vê como a palavra de amor, ela deixa a água límpida, gente. Assim, fica muito claro. Mas olhando por cima do copo, você consegue visualizar. Aí você faz assim, você enche 2 copos. Um copo, você vai falar, eu te amo, você é importante. Você vai falar tudo de bom que você sente pela água. Sim. Vai expressar. E o pensamento também. Às vezes você não precisa nem verbalizar em voz alta. Só o de pensar, olhando para aquele copo, já dá o efeito. Mas é bom você expressar também. Aí, e coloca no congelador. E para o outro copo, você vai falar palavras ofensivas. Você vai falar, eu te odeio, você é inútil, você não presta para nada, você é suja, entendeu? Você vai começar... É difícil, para mim foi muito difícil falar isso. Porque eu gosto muito de água, né? Nossa, água, tudo na vida para mim. Então foi difícil, mas eu tentei. Eu falei assim, eu não estou muito convincente ali nas palavras, mas eu falei. Aí eu separei, anotei, né? Uma eu falei amor, na outra eu falei ódio. E eu anotei no copo e coloquei as duas no congelador. Depois que elas congelaram, eu vi como formou. Se tiver um microscópio, você vai ver os cristais, né? Lindos, maravilhosos. Olha só. Mas como não tem, mas você consegue ver visualmente. A água que você falou, ódio. Eu conhecia só na teoria, nunca não tinha faça, feito faça, essa. é lindo, Vou fazer, é lindo. Sim, vou fazer. É lindo de se ver. Porque você vê que aquela gelo, né? Aquele gelo que você falou palavras ofensivas, ele fica fosco. E ficou e fez um desenho que parecia assim de um furacão. De um furacão. E o desenho que eu falei, palavras carinhosas, a água ficou muito límpida, sabe? Ficou muito transparente, assim. E você sente ali nela que é como se você sentisse a felicidade na água, sabe? De tão limpa que ela fica. E ela faz um desenho que dá para você ver os raiozinhos dentro dela. É lindo. Então, a minha filha fez ontem, aí a gente abriu tudo e ela falou que a água que ela falou de amor parecia para ela que estava dançando a imagem. Olha. E a que estava de ódio parecia um furacão mesmo, assim, um furacão do começo até o final, gente. Você viu o desenho? E fica mais embaçado também. Olha, sabe? É a mesma água, você encheu um copinho com a água, encheu o outro copinho com a mesma água. Mesma água. E o mesmo tempo congelando. O mesmo tempo, coloquei as duas ao mesmo tempo no freezer.
E tirei ao mesmo tempo e tem total diferença. E o da minha filha também. Aí ela fez outro teste já. Ela gostou do teste. E isso é importante para você ver, porque é isso que você falou. Dentro da gente é água, gente. Nós temos muita água dentro do nosso corpo. 70% do corpo, né? Exatamente. É água. E aí imagina que tudo que você fala de ruim, olha o que está formando dentro de você, olha as suas células. O que está se criando? Ao invés de criar diamantes, você está criando vulcões, furacões. Não, e aí vem doença, vem úlcera, vem, né? Aquelas coisas do refluxo. O que é isso, gente? Porque a doença começa numa vibração diferente da célula. Elas vibram todas em harmonia, né? Estão lá. De repente, uma descompassou, vamos dizer assim. E essa descompassada acaba contaminando todas as outras. É assim que se forma uma doença. Exatamente. Não vou nem ouvir e nem falar nada negativo, porque tudo isso está entrando dentro de mim, né? Tudo isso está fazendo mal. E vai cair. Obrigada, Eliane. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, gente. Sexta-feira que vem nós estamos aqui novamente, minha querida. Brigadão, minha parceira. Bom fim de semana para todo mundo. Para você também, Helena. Beijo, beijo, pra beijo. Você também. Beijo. Vambora, gente. Tchau. Tchau. Antes que caia, nós vamos embora.